Cavaleiros e Amazonas, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre raças de cavalo e hoje especificamente nós vamos falar sobre o cavalo bretão. Então, se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e ativar o sininho para receber sempre as notificações dos nossos vídeos. Assim, quando eu postar um vídeo, você recebe aí sem precisar ficar pesquisando. Se você já acompanha o nosso conteúdo e já gosta dele, não esquece de deixar aquele like. Se não, no final, se você avaliar e gostar, deixa o seu like e sua opinião nos comentários, tá legal? E eu quero lembrar, antes desse vídeo começar, que hoje, mais tarde, vamos ter uma live. Todas as sextas-feiras eu estarei fazendo lives, tá legal, pessoal? Então agora eu vou sumir, vocês vão ficar só com a minha voz e com as imagens dessa raça incrível que é o cavalo bretão. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A origem do cavalo bretão, apesar desse nome que remete à Grã-Bretanha, na verdade vem de Bretagne, região do noroeste da França. As suas características começaram a ser definidas já na Idade Média, durante os séculos 7 e 8, através do cruzamento dos pequenos cavalos bidets, que os celtas trouxeram naquela época para a Bretanha, com os cavalos da raça oriental. Esses cruzamentos fortaleceram a estrutura dos bidets, que foram se reproduzindo nativamente pelos campos da Bretanha e acabaram sofrendo também uma introdução de sangue dos cavalos ingleses, do puro sangue inglês, de alguns cavalos irlandeses, espanhóis e húngaros até o início do século XVIII. Foi nessa mesma época que foram criados os aras nacionais e o imperador Napoleão acabou decretando a melhora de todos os cavalos franceses, selecionando os mais fortes e rústicos para sua guerra. Fosse para a sela, fosse para a tração de sua artilharia, e dessa forma começaram os controles genealógicos das raças equinas na França. Os cavalos de tração bretões começaram a ter seu padrão reconhecido em torno do ano de 1830. O primeiro tipo desse cavalo que foi reconhecido de tração na Bretanha teve a denominação de bidet breton. O bidet ainda sofreria influência da raça Adenais, acho que é assim que se pronuncia, e na metade do século XIX a influência da raça Percheron, que é uma outra raça que faremos um vídeo em breve, buscando mais altura, mas cujos resultados ainda não agradaram, e foram tirando aos poucos do selecionamento. Então foi procurada uma outra raça que agradasse mais aos criadores locais, e aí escolheram garanhões ingleses da raça Norfolk, que então formaria o Trait Postrier Breton, minha pronúncia em francês é péssima, com andamentos mais enérgicos, mais altos e com maior distinção, e mais finos de ossatura. No início do século XX, já no ano de 1901, foram os próprios Postiers, que também eram chamados de Norfolk Bretons, que iniciaram o sucesso e o início da reputação internacional do cavalo de tração bretão, que é o cavalo que nós conhecemos hoje em dia. Já em 1909, os verdadeiros selecionadores da raça, os profissionais que cuidavam dessa parte, eles mantiveram um programa de cruzamento e a raça começou a ser reconhecida. Teve o seu studbook aberto para o controle genealógico, desde o nascimento dos potros, e em sequência foi fundado o Syndicat de éleveur du Cheval Breton. Já disse que a minha pronúncia em francês é péssima. Já veio no ano de 1998 a separação entre o tipo Trait e Postier, que só ocorriam a nível dos concursos de conformação, onde separavam os animais com características mais Trait dos que possuíam características mais Postier. Até hoje, mas a nível de registro e cruzamento, os dois já estavam cruzados entre si e formando o denominado Cheval Breton, que hoje tem o padrão mais homogêneo. Aconteceu uma coisa parecida no cavalo árabe, onde a gente tem o cavalo árabe de linhagem egípcia e o cavalo árabe de linhagem polonesa, e hoje já existe a mistura das duas raças, apesar de se fazer essa distinção no cavalo árabe até hoje, não tomando uma forma homogênea. Já até 2012, a França tinha registrado no seu studbook mais de 240 mil animais da raça bretão e as suas cruzas, e contava com cerca de 12 mil animais em atividade, com 3.500 nascimentos comunicados ao ano, o que confere à raça a segunda posição em número de animais de criadores entre as 9 raças de tração existente
até os dias de hoje. Já no Brasil, a raça foi introduzida pelo Exército Brasileiro, pois o Exército precisava de animais para puxar os equipamentos de artilharia. Houve uma importação inicial dos garanhões Norfolk Bretons em 1925, que foram utilizados em éguas comuns, e as primeiras importações de garanhões puros ocorreram no estado de São Paulo através da vinda de 2 garanhões, no ano de 1926 e 1927. Entre os anos de 32 e 56, o Exército Brasileiro importou perto de 100 reprodutores para as codelarias de Tindiqueira, no Paraná, de Rincão, no Rio Grande do Sul, e de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e Campo Grande, no Mato Grosso. Mas os manejos ficaram todos concentrados na codelaria de Tindiqueira, porque lá tinha o melhor clima para a adaptação dos importados. Quando um cavalo vem de outro país, ele precisa se adaptar ao clima do país novo, então ele se concentrou onde tinha um clima mais parecido com o da França. Depois, os governos estaduais fizeram os programas de expansão da raça e os criadores particulares receberam emprestado garanhões do exército para cruzar com as éguas bretãs e com as éguas comuns. As éguas puras, nessa época, eram adquiridas através dos leilões realizados pelo exército. Com a desativação da maioria das codelarias do exército na década de 70, porque chegou a mecanização agrícola, o já reduzido rebanho centralizado em Tindiqueira foi vendido em leilão e algumas dezenas de criadores paranaenses preferiram preservar a raça. O Aras Paulista de Pindamonhangaba foi transferido para a Codelaria Paulista em Colina. A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Bretão foi fundada em 1982, em Curitiba, no Paraná, por um grupo de criadores, mas somente em 1989 abriu seus studbooks, ou seja, os seus livros de registro genealógico. Já em 85 e 86, as secretarias da Agricultura de Goiás e do Rio Grande do Sul importaram da França cerca de 30 animais, que foram vendidos a criadores particulares em São Paulo e Minas Gerais no ano de 1987. E depois vieram as importações particulares, primeiramente pelo senhor Linneu de Paula Machado. No dia 12 de junho de 1995, numa Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova diretoria, foi aprovada por unanimidade a transferência da sede da Associação de Curitiba para Jaguariúna, no estado de São Paulo, pois a associação precisava se aproximar da grande concentração das associações brasileiras de raça, para se tornar reconhecida e divulgada no meio equestre. A maioria dessas associações está concentrada no Parque da Água Branca. Já no início de 1998, a sede se mudou para Amparo, em São Paulo, onde está até hoje. As características da raça do bretão exigem o seguinte padrão: uma cabeça quadrada, de tamanho médio, fronte larga, chanfro largo e reto. Às vezes pode ser levemente côncavo, ou seja, aquela coisa mais afundada como a cabeça do cavalo árabe. Olhos vivos com olhar de aparência dócil, por causa do formato da pálpebra superior ser bem triangular. As orelhas têm que ser pequenas, as bochechas bem fortes, ganachas pouco volumosas, mas bem abertas. A comissura labial pequena, os lábios grossos, as narinas amplas e bem abertas, mostrando que o cavalo tem potência para a respiração na hora do esforço físico, muito importante na hora da atração. Os pelos ao redor do focinho e dos lábios são importantíssimos para ajudar na identificação de alimentação e na sensibilidade de percepção de objetos. Se tirados, o animal pode vir a se machucar. Eu quero ressaltar que isso aqui é em qualquer cavalo e não apenas nos cavalos bretões. Pescoço. A inserção de pescoço deve ter harmonia com a cabeça. O pescoço deve ser forte e curto e o formato deve ser piramidal. A inserção do pescoço deve ser baixa e o tronco ligeiramente rodado. As crinas devem ser abundantes e normalmente caindo para os lados. Já o tronco. As espáduas e as paletas devem ser musculosas e inclinadas mais para oblíquas. Cernelha deve ser forte, pouco pronunciada. Pessoal, assista o nosso vídeo sobre anatomia para entender o que a gente está falando. Tem um vídeo chamado Anatomia Equina aqui no canal. O costado deve ser cilíndrico, amplo e deve ter um bom arqueamento das costelas. Já o dorso e o lombo devem ser curtos, largos, retos e fortes. A garupa deve ser ampla, dupla, dividida e ligeiramente inclinada.
própria para a função de empurrar na tração pesada. A cauda deve ter uma implantação regular, o peito largo, forte e musculoso. A linha ventral deve ser próxima ao chão, a barriga próxima ao chão. Os membros devem ser fortes, bem aprumados, isso em qualquer cavalo. Articulações devem ser amplas e resistentes. Canelas curtas e secas, com sólida ossatura. Quartela pouco inclinada, boletos largos com a presença de pelos, a famosa pata peluda, na região posterior e na coroa dos cascos. Antebraços e coxas musculosos e possantes, jarretes largos, bem alinhados e de angulação ampla. Coxas muito musculosas e formando um quadrado com a linha alta da garupa vista de trás, cascos grandes e fortes. O comprimento dos pelos no boleto está ligado diretamente à linhagem, ambiente e clima em que o animal vive. Tem animais que possuem mais pelos, outros possuem menos pelos. Quando vivem em ambientes mais úmidos e chuvosos, os pelos ficam mais curtos. Isso é a adaptação natural do cavalo. As pelagens aceitas pela Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Bretão são alazã, castanha, rosilha e suas variações, não sendo admitidas nos animais puros as pelagens tordilha, pampa e pseudo-albina, que é aquele famoso cavalo de olhos azuis, né, que é o Isabel no Lusitano, Cremelo no quarto de milha. Já a altura mínima deve ser de 1,52 m para machos e 1,47 m para fêmeas. A altura média desejada de 1,58 m, podendo chegar até 1,70 m, ou seja, não é um cavalo alto, embora seja bem robusto. O peso varia de 650 kg para fêmeas e 850 kg para machos, podendo chegar até a 1.100 kg. E os andamentos são o passo, o trote e o galope, sendo o trote o ideal, com movimentação ampla e desenvolvida. A principal função da raça é a tração, ou seja, a trelagem, seja ela de carga, de lazer ou esportiva. Porém, o cavalo também pode possuir outras funções, como ser um cavalo de sela. Embora não tenha anatomia totalmente adaptada para isso, o seu comportamento dócil e o seu andar lento torna uma excelente opção para os iniciantes adultos, uma vez que as crianças não têm a envergadura de perna ainda para montar esse cavalo. Além disso, as éguas dessa raça servem como amas de leite, uma vez que elas produzem, pelo seu tamanho, muito mais leite do que as éguas de outras raças, podendo ser uma excelente doadora, por exemplo, para potros que deixaram de tomar o colostro no nascimento. Se você ainda não assistiu ao nosso vídeo sobre o colostro, eu recomendo que assista. Sem dúvidas, o cavalo bretão é uma raça que encanta pelo seu padrão exótico, seu tamanho acima do comum e a sua docilidade ampla, pelo seu preparo exclusivamente para ser um cavalo de tração, mas sendo um cavalo versátil e multifuncional. Sem dúvidas, é uma raça muito especial e que temos o privilégio de criar no Brasil. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o próximo vídeo.